Depois de ter publicado a carta de Freud para Fliess sobre o caso Emma Eckstein e a desastrosa experiência a que foi submetida a primeira paciente psicanalítica, aquela que é considerada a primeira paciente psicanalítica de Freud, eu quero mostrar para vocês o livro de onde essa carta foi retirada. É a correspondência completa de Freud para Fliess. É esse livro aqui. Esse livro aqui foi publicado pela editora Imago. Eu tenho uma mania de datar, né, o livro tão logo eu o compre. E esse livro foi comprado há muitos anos atrás, em 26 de junho de 1982. Então esse livro é muito antigo. É um livro que naquela época eu acabei lendo, né, e achei interessantíssimo. Eu sempre gostei muito de ler correspondências dos psicanalistas, né? É uma obra-prima também a correspondência trocada entre Freud e Jung, né? Aqui nós temos só as cartas de Freud para Fliess. Eu não tenho notícia de que a correspondência de Fliess para Freud tenha sido publicada. E o livro que gerou uma grande polêmica na ocasião que foi publicado, que é o do Jeffrey Moussaieff Masson, Atentado à Verdade, a supressão da teoria de sedução de Freud. Aqui é um estudo acurado sobre o caso Emma Eckstein. Moussaieff é um homem muito erudito, ele é doutor em sânscrito, ele é psicanalista, mas ele é doutor em sânscrito por Oxford. Foi diretor dos arquivos Freud e encontrou documentos importantes que ele decidiu trazer à luz do dia, publicá-los, portanto, né? Isso gerou uma grande polêmica mundial. O Moussaieff caiu em desgraça nas associações psicanalíticas, foi demitido do cargo porque publicou a verdade, né, sobre a história da psicanálise, que não é nada bonita, não é nada bonita, não é nada saudável, tem muito pouca saúde mental nos primórdios da história da psicanálise, o que é perfeitamente compreensível e razoável, né? Então, Jeffrey Moussaieff Masson é também o editor das correspondências, ou melhor, da correspondência de Freud para Fliess, né? Ele traduziu do alemão para o inglês essa correspondência. É um homem culto. Atentado à Verdade eu comprei em 85, em junho de 85. É um livro fantástico. Um outro documentário que interessa muito às pessoas que gostaram e que querem conhecer um pouco mais sobre o caso Emma Eckstein e a desastrosa operação, cirurgia que ela foi submetida por Fliess. Fliess, ele era um otorrino-laringologista, ele tinha uma teoria curiosa, ele achava que havia uma relação muito íntima entre o nariz e os órgãos genitais. Chegou a publicar um livro chamado Da Conexão Causal entre o Nariz e os Órgãos Genitais. Esse era um amigo de Freud, né, que não poderia ser mais estranho, né? Mas é fato que nós gostamos de coisas estranhas e não achamos muito estranho, de qualquer forma, gostar disso. Então, a gente viu o que aconteceu. Fliess foi até Viena, operou o nariz de Eckstein, porque Fliess estava convencido, e Freud também, de que era um excesso de mucosa nasal que fazia com que Eckstein se masturbasse compulsivamente, né? Não se podia ver nela tão somente uma mulher cheia de desejos, tesão, com vontade de viver, numa época extremamente escrota de se viver, que era a época vitoriana, com todo um moralismo, tanto científico quanto religioso. Não era só religioso, não, científico também. O próprio Freud acha um problema a masturbação de Emma Eckstein. E é surpreendente que um homem que viu na sexualidade a raiz de todas as coisas e que só falava de sexo tenha sido tão puritano quanto Freud foi, né?
não transou com ninguém, mal com a mulher dele, e aos 40 anos deixou de ter relações sexuais com a pobre Marta, que teve que tolerar esse ascetismo de Freud, né? Ao contrário de Jung, que vivia falando de religião e que tinha amantes a perder a conta. Então, um era muito devotado à religião, à santidade, ao ascetismo, mas a sexualidade era pungente. Outro só falava de sexualidade e tudo o que via era sexo, mas era de uma castidade de provocar inveja ao asceta mais disciplinado morador de um deserto, né? Então são essas contradições que são ao mesmo tempo bizarras, mas são ao mesmo tempo fascinantes e que nos seduzem a tentar compreender esse emaranhado e esse labirinto que é a alma humana, né? Então são dois livros muito importantes, né? Gosto muito do Mason e lamentei não ter tido ainda a oportunidade de entrevistá-lo. Ele é vivo, mora nos Estados Unidos, não seria difícil conversar com ele. E a correspondência Freud e Fliess. Eu acho que são dois livros muito importantes de se ler. O documentário se chama O Jovem Freud. Foi produzido pela Channel 4 de Londres e foi exibido pela GNT aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, é um documentário que frequentemente é repetido pela GNT. Bom, eu gostaria também de dizer que eu vou comentar a Carta de Freud.